Paz do Senhor. Bem, finalmente nós chegamos à última arma de Deus, a última arma da fé, das armas de Deus, dessa série que nós estamos estudando. Nós já vimos sobre a oração, sobre a fé, sobre o poder da palavra e hoje nós vamos ver um pouco, estudaremos sobre o jejum, o poder do jejum. Então, como eu já falei aqui várias vezes, sempre que nós vamos estudar algo, é importante que nós definamos esse nosso objeto de estudo, porque partindo daí fica mais simples, definindo, especificando esse nosso objeto de estudo, aí fica mais fácil entender, fica mais fácil compreender. Então, o que é o jejum? Trazendo uma definição bem simples. O jejum é uma abstinência temporária de alimentos, apesar que o jejum não precisa ser apenas de alimentos, mas é o mais comum, comumente, é o mais comum, o mais normal, é que a pessoa faça jejum de alimentos. Então, o jejum é uma abstinência temporária de alimentos com um fim, com o objetivo de afligir a nossa alma para nos aproximar mais de Deus. Eu sei que parece uma definição um pouco abstrata, um pouco vaga, pode não ter ficado tão claro para você, mas vamos procurar explicar, especificar um pouco melhor, um pouco mais isso daí. Então, o jejum é uma abstinência. O que é você se abster? É você deixar de comer, deixar de fazer, é você se privar de algo temporário. O jejum ele tem um período, ele tem um prazo, um propósito que você vai colocar diante de Deus, de alimentos. Normalmente nós jejuamos alimentos, líquidos, mas o jejum ele também pode ser de coisas que você gosta muito, que você pode se privar a fim de buscar a Deus. Então, por exemplo, hoje em dia é muito comum a pessoa ficar muito tempo nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, a pessoa gostar muito de assistir séries na Netflix, a pessoa gostar muito de televisão, ela também pode fazer um jejum. Ela pode se abster temporariamente também disso que ela gosta muito. Pessoas que gostam muito de chocolate, pessoas que gostam muito de determinados alimentos, ela pode fazer um jejum também específico sobre isso, deixar de assistir uma série por uma semana, por um dia, por 15 dias, por 21 dias, por um mês. É o período da pessoa que vai estabelecer com Deus. Para quê? Com o fim, com o objetivo de afligir a sua alma, de se humilhar, de deixar de fazer algo que ela gosta, de deixar de fazer algo que lhe dá prazer, para buscar a Deus por um propósito específico. O jejum, ele nos aproxima de Deus. E é importante que você saiba e você faça o jejum sempre acompanhado de oração. O jejum de preferência acompanhado de oração e da leitura da palavra. Então, quando você for jejuar, quando você tiver um propósito que você quiser apresentar diante de Deus, por exemplo, a salvação de um familiar, a salvação de um parente, de um amigo, um vício, um pecado, uma inclinação para o mal que você tem na sua vida e você quer orar e jejuar, afligir a sua alma por aquele propósito, jejuar pela nação, por exemplo. Então, na verdade, motivos não faltam para nós orarmos e jejuarmos. Mas sempre que você for apresentar ao Senhor um propósito, é importante que você comece esse propósito orando e falando para Deus: Senhor, eu vou jejuar tantos dias, ou toda segunda-feira de cada semana, ou 15 dias em seguida, ou 21 dias. E é importante que você fale para Deus: eu vou jejuar o meu café da manhã, vou jejuar o meu almoço, vou jejuar isso, aquilo. Especifique, Senhor, com um propósito, com o objetivo de que o Senhor me ajude, me auxilie, que o Senhor realize essa bênção, esse milagre na minha vida. E você, durante também esses dias de jejum que você vai fazer, que você continue também orando, e quando você terminar, chegar ao final, você também entregue o seu jejum ao Senhor, tá? Vamos ver aqui em Mateus capítulo 6, versículo 16, o que Jesus fala, como que Jesus trata a respeito do jejum, lembrando que lá em Mateus capítulo 4, depois você pode ver melhor, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, quando Jesus é tentado, ele vai usar todas essas ferramentas, todas essas armas espirituais que eu passei aqui para vocês. Jesus ele vai ser tentado pelo diabo no deserto, 40 dias e 40 noites ele vai estar orando, jejuando e vai vencer o diabo também utilizando a palavra de Deus.
Todas essas armas, essas ferramentas e a fé também, né? E lógico que Jesus, apesar de ser Deus, ele também tinha fé e no seu Pai também, fé em Deus. Então, olha só, Mateus capítulo 6, versículo 16. Jesus falando a respeito do jejum. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Jesus está dizendo, está ensinando aqui o seguinte: quando você for jejuar, não faça como os hipócritas. Nós já vimos que os hipócritas eram os religiosos da época de Jesus, principalmente os fariseus, que eles tinham, quando esses fariseus aqui jejuavam, eles faziam de tudo para parecerem tristes, para demonstrarem que estavam jejuando, fazer aquela cara de triste, de fome, né? Eles tinham prazer em demonstrar os seus atos exteriores. Eles tinham prazer em demonstrar que estavam jejuando, para que as pessoas falassem: nossa, como ele é um homem de Deus, como ela é uma mulher de Deus. Então, aqui vai um segredo do jejum. Quando você estiver jejuando, a não ser que seja um propósito comum, a não ser que seja um propósito em coletivo, em grupo, de repente você pode estar jejuando com a sua família, pode estar jejuando com a sua igreja por um propósito de toda a igreja, mas procure não ficar divulgando, não ficar aparentando, não ficar falando para todo mundo: olha, estou jejuando. Tem pessoas que gostam de falar: estou orando, estou jejuando. Então tome cuidado, o jejum ele deve ser algo muito particular. O jejum ele deve ser algo entre você e Deus, e procure fazer na intimidade, na sua intimidade, na sua devoção com o Senhor. Então Jesus está dizendo aqui, ó, quando jejuardes, não vos mostreis contristados, né, tristes, abatidos, né, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, né, fazem cara de coitado, de tristes, para que aos homens pareça que jejuam. Então os hipócritas, os religiosos, eles tinham prazer em mostrar para as pessoas os seus atos de bondade, os seus atos de misericórdia, os seus atos de estarem buscando a Deus. Cuidado com isso, tá? Busque a Deus em secreto e Deus te honrará publicamente. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão, eles já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa que eles queriam? O elogio dos homens, o louvor dos homens. Mas de Deus eles não iriam receber coisa alguma. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, né? Unge a sua cabeça, lava o seu rosto, né? Ah, tá aqui, lava o seu rosto, né? Se arrume, para não pareceres aos homens que jejuas. Então faça de tudo para não demonstrar que você está jejuando. Mas a teu pai, que está em secreto. Então busque a Deus sempre em secreto. E teu pai que está em secreto e que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, apresente, jejue, é uma bênção. O jejum nos aproxima de Deus. Especifique um propósito, mas faça isso entre você e Deus. Procure não ficar falando para as pessoas, a não ser que seja um jejum conhecido, um jejum, como eu falei, um propósito da igreja, um propósito em comum. Mas procure não ficar tocando trombeta. E tem outro texto maravilhoso também. Depois seria muito importante que você lesse ele inteiro, que está em Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. É importante que você veja, que você leia com calma todo esse capítulo, porque ele fala sobre o falso e o verdadeiro jejum. Vamos ver o jejum que agrada a Deus. Eu vou ler apenas do versículo 6 ao versículo 9, por uma questão de tempo. O YouTube não está permitindo que eu faça vídeos com mais de 15 minutos, então eu procuro ser sempre sucinto. Deus vai falar assim, ó: porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, né? Impiedade e maldade, pecado, que desfaças as ataduras do jugo é um peso, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Quer dizer, não adianta apenas eu orar, não adianta apenas eu ter fé, não adianta apenas eu estudar a palavra de Deus, não adianta apenas jejuar se eu não mudo, se os meus atos, se as minhas atitudes, se eu continuo julgando as pessoas, se eu sou mal, entendeu? Não adianta. Não adianta buscar a Deus se não existe uma mudança também interna. Não apenas externa, mas interna também.
das minhas atitudes que reflitam na minha vida. Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Isso é o verdadeiro jejum, não é apenas eu me abster de um alimento temporariamente, mas que eu faço o bem, que recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, aquele que não tem nada, aquele que está passando necessidade, o cubras, e não te escondas da tua carne. Então, se você fizer assim, Deus está falando, se vocês agirem dessa forma, esse é o verdadeiro jejum. O jejum não é apenas uma abstinência de alimentos temporária, mas que você também faça o bem. Então, romperá a tua luz como a alva. Então, a presença de Deus na tua vida vai ficar tão patente que todas as pessoas enxergarão que há a presença do Senhor na tua vida. E a tua cura, aquilo que você quer, aquilo que você está buscando, aquilo que você necessita, apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor, a presença do Senhor, será a tua retaguarda, ela te guardará. Glória a Deus. Então, se vocês fizerem isso, que é o verdadeiro jejum, esse jejum que agrada a Deus, então clamarás. Então você vai clamar ao Senhor, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele te dirá, eis-me aqui. Se, olha a condição, nós já vimos que essa partícula aqui, que essa palavrinha se é uma condição. Se tirares do meio de ti o jugo, o peso que nós colocamos sobre as demais pessoas, o estender do dedo, que é você criticar, apontar, julgar as pessoas, e o falar iniquamente, né? Falar maldosamente, julgando, criticando. A palavra do Senhor diz que não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, e que nenhuma palavra que não seja boa para a edificação das outras pessoas. Então, o jejum nos aproxima de Deus, ele deve ser acompanhado de oração, mas o jejum não pode ser apenas um ato exterior, ele tem que ser um ato interior também. Tudo que nós fazemos para Deus, para que nós não sejamos comparados aos hipócritas, deve refletir uma mudança interna também dentro do nosso coração, e que nós tiremos o jugo sobre as pessoas, que nós sejamos instrumentos de bênçãos para abençoar as pessoas e não instrumentos de maldição. Para criticar, para desanimar, não faltam pessoas, mas para animar, para incentivar, é uma exceção. Que nós sejamos uma dessas pessoas que levantem as demais, que ajudem, que eu tenho certeza que essa série que nós estudamos aqui sobre as armas de Deus, sobre as armas da fé, foram uma bênção para a sua vida, que nós venhamos praticá-las, a fé, o poder da fé, o poder da oração, o poder da palavra de Deus e o poder do jejum. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.